Mas vamos lá, trazer aqui a situação do Pedro para vocês. Eu tinha falado mais cedo para vocês que o Flamengo estava numa negociação para renovar com o Pedro até 2030. As propostas que chegaram ao Pedro estão chegando ao Pedro do futebol árabe, Catar, e também tem propostas chegando da Turquia, né? O jogador não quer se transferir, tá? Agora é informação para você. Conversei com o staff do jogador, ele não quer se transferir para uma liga onde ele esteja com menor empolgação, que não tenha tantas coisas bacanas para ele estar disputando. Ele se sente disputando títulos e está no clube do coração dele. Então o Pedro não tem interesse de deixar o Flamengo. Óbvio que se chegar um clube da Premier League oferecendo muito dinheiro, o Flamengo aí vai sentar e vai negociar, mas o Flamengo também não quer vender o Pedro. E outra coisa que me falaram, o Flamengo só negocia o Pedro se já tiver um jogador da mesma qualidade para substituir, o que é muito difícil, encontrar um jogador da qualidade do Pedro com gols, né? Jogador que tranquilamente poderia estar convocado aqui para a seleção. Tranquilamente, o Pedro. Então, o Flamengo não vai abrir mão do jogador de forma alguma, inclusive vai renovar essa informação exclusiva que o Flamengo vai renovar com o Pedro até 2030 e ele quer a renovação. Vai ter uma valorização alta, né? Vai subir o salário bastante. Então, o Pedro a caminho aí de mais um contrato com o Flamengo. Uma outra situação importante com relação aí ao Pedro é que essas equipes que pensam em contratar teriam que pagar a multa, e a multa é muito alta, e o Flamengo entende que ninguém vai ter condição de pagar essa multa. E um clube aí que pudesse contratar iria ter assim, à disposição essa grana toda para contratar o Pedro. Bem, o Rossi recebeu também sondagens de equipes de fora, tá? Então ele tem propostas aí de equipes de fora, interesse de Besiktas e outras equipes aí. E o Rossi, o Flamengo quer renovar com o Rossi, na verdade, né? O Flamengo quer manter o Rossi aí. O Flamengo já tomou essa decisão, está aí em fase final de renovação, de negociação para a renovação do Rossi, independente do que está acontecendo, do momento ruim que ele atravessa, tá? Então devemos ter o Rossi renovando com o Flamengo. É informação importante. Alisson, aqui, boa tarde, Bianca Molina, Canal Gold. Alisson, se tu me permite, vou voltar um pouquinho ainda no aspecto da pergunta do Rodrigo, porque invariavelmente quando alguém te critica ou contesta a tua titularidade na seleção brasileira, é relembrado o gol do De Bruyne na Copa de 2018 e também a eliminação para a Croácia, o fato de tu não teres defendido nenhum daqueles pênaltis. De alguma forma, essas duas situações ainda te assombram, te incomodam? Tu sente esse incômodo, né? Algo indigesto ao lembrar desses dois momentos envolvendo a Copa do Mundo, e tu entendes que eles só vão ficar num passado esquecido na memória do torcedor em caso de um título teu com a seleção brasileira? Obrigada. Sobre aquilo que acontece no passado, eu acho que o futebol não permite, né, a gente ficar remoendo derrotas, frustrações ou até erros. Na minha visão, quando se perde uma Copa do Mundo, não se perde por causa de um jogador, se perde por causa... A equipe toda ela é responsável. Temos a responsabilidade compartilhada aqui. É óbvio que em momentos específicos precisamos que os jogadores se sobressaiam, né? E temos jogadores para isso, temos qualidade para isso. Também reconhecer quando tem a qualidade do adversário, isso faz parte do jogo, né? Eu não sei a intenção de quem critica ou traz ainda à tona esse tipo de questão, mas isso de maneira nenhuma me assombra ou tira a minha confiança de que eu estou fazendo o trabalho da maneira certa, de que eu me dedico. Eu trabalho muito forte, né? Então, às vezes no campo não acontece como a gente gostaria. O futebol não é uma ciência exata, né? Se fosse assim, talvez teríamos vencido muito mais do que 5 Copas do Mundo. Então, a questão que fica é trabalhar para melhorar aquilo que se pode melhorar, ter uma avaliação justa sobre aquilo que se pode melhorar e ser o melhor que eu posso para esse grupo aqui, com o objetivo principal de vencer. O que mais me incomoda de tudo isso é não ter vencido. Então,
É óbvio que para um goleiro sofrer um gol, indefensável ou não, sempre fica aquele negócio, pô, se eu tivesse feito alguma coisa diferente. Acho que a gente tem que lutar contra essas mentiras, né, que podem vir na nossa mente e ter convicção no trabalho. Convicção de que o trabalho pode nos levar longe, né, e temos qualidade, né, tanto eu quanto os outros goleiros, todos têm qualidade de representar a seleção, e é para isso que a gente está aqui, a gente tem a confiança do mister. Alisson, aqui ó, na sua frente, Bruno Vicari da ESPN. Até em relação a esse aspecto emocional, por uma curiosidade, eu sei que muitos jogadores da seleção brasileira gostam da NBA, não sei se é o seu caso, mas a cidade aqui está toda mobilizada e comovida com as viradas que os Knicks têm conquistado. Vocês têm acompanhado isso e de alguma forma vocês absorvem isso de alguma maneira? Eu vejo bastante gente acompanhando aqui, eu não tenho acompanhado especificamente, mas acabo vendo de relance, né, os jogos. Eu acho que tudo serve, tudo aquilo que pode beneficiar a gente serve, né? As coisas que podemos aprender com viradas como essa. Eu acho que tudo é válido, né? Mas como eu falei, o nosso foco ele é muito grande naquilo que a gente pode fazer dentro de campo, como equipe. O fator mental, né, emocional, ele é extremamente importante. E eu acho que a nossa equipe ela tem um grande equilíbrio de experiência, jogadores jovens, né, de entusiasmo e pé no chão. E isso eu acho que é um fator positivo da nossa equipe para que a gente possa, né, dentro dessa harmonia aí de equipe, ser uma equipe consistente e que vai competir mesmo por vitórias e pelo título. Alisson, aqui atrás, ó, Ivan Moré, Portal Metrópolis. Você acabou de falar que futebol não é uma ciência exata, né? Justamente por isso, a gente não pode esquecer que o Brasil, hoje, não é apontado como um dos principais favoritos. De alguns times como a Espanha, a França, a Argentina. Porém, nós não podemos nos esquecer que nós temos a camisa mais pesada do mundo do futebol. Somos o único país 5 vezes campeão do mundo e temos, de uma outra ponta, um técnico acostumado a liderar em grandes ligas. É um cara que tem 5 Champions como treinador e que sabe fazer reconhecidamente o gerenciamento de egos de jogadores, pelas passagens dos grandes clubes que ele dirigiu. Eu gostaria de saber de você, levando em conta esses dois componentes, o peso do Ancelotti e, ao mesmo tempo, o peso que a seleção brasileira traz para uma Copa do Mundo, esses dois fatores combinados, o que eles geram? E eu gostaria de saber também de algum pormenor que você possa ter dessa liderança tranquila que o Ancelotti propõe na prática, porque ele, inclusive, lançou um livro recentemente sobre. Então, me traz essa perspectiva. Como é que é o Ancelotti liderando? É um cara resiliente, humilde? Eu acho que ele é resiliente, ele é humilde. Acho que ele tem uma inteligência no momento certo de escolher as palavras que ele vai falar. Ele é um grande gestor. E também tem uma ideia clara de futebol. Uma ideia simples, uma ideia objetiva que facilita o nosso estilo de jogo, né? Acho que todas essas combinações favorecem ao nosso grupo, à nossa equipe, e ele provavelmente deve ter sido intencional nas escolhas dos seus jogadores para que isso acontecesse, né? E favoritismo não garante nada para ninguém, não garante que uma seleção será campeão, não. Às vezes traz até um peso, uma responsabilidade até maior. O peso da camisa, sabemos disso, né? E sabemos que é uma responsabilidade muito grande. Duas coisas sobre o peso da camisa: responsabilidade e privilégio, né? Então é um privilégio, uma alegria. Isso é algo que o Mister também traz para a gente, sobre eu consigo ver nele a alegria e a gratidão dele por ser o treinador, o comandante da seleção brasileira. Pô, um cara multicampeão, ele transparece isso. Eu acho que vocês podem perceber isso pela tua expressão, né? Tu percebe isso. E nós, jogadores, também percebemos isso. O cara venceu tudo no futebol e ele está aqui na seleção brasileira com alegria, com entusiasmo. Óbvio que o cargo dele talvez tem mais pressão que ser presidente do país em seus níveis, né? Mas eu acho que todas essas combinações, todos esses exemplos assim nos favorecem no aspecto motivacional, né? E aí depois dentro de campo é com o jogador, a execução é do atleta, e eu vejo esse time com as características necessárias para ser um time vencedor, com muito pé no chão, muita tranquilidade, né? Sem
trazer mais peso do que se tem. Eu acho que a gente tem que ter expectativa, a gente tem que criar expectativa para essa competição. O torcedor, a gente espera que o torcedor, e eu acredito que o torcedor vai vir junto, mas nós aqui dentro nós temos que criar essa expectativa e ter a confiança de que temos tudo aquilo que é necessário para se tornar uma equipe que pode ser campeão da Copa do Mundo. Alisson, à sua esquerda aqui, Delton Sá, Rádio Vale FM, jmbadalo.com.br. Receba um abraço do pessoal de Juazeiro do Norte, lá do Ceará. Você falou sobre entusiasmo, falou de pé no chão, dos 3 ciclos, um que foi todo preparado, um treinador só, 2 ciclos quebrados pelo meio, e você acabou de falar de motivação. Nesse ciclo, que foi tão conturbado, vale, como você disse ainda há poucos instantes, tudo isso está sendo trabalhado agora, o que ficou para trás tem algum peso nesse momento agora? Ele chega a atrapalhar para a busca desse resultado final, Alisson? Eu volto a falar, eu acredito que é uma escolha, né? Se isso será um peso ou não. É uma escolha que cada atleta faz e nós, como equipe, escolhemos com que isso nos fortaleça, né? Eu acho que a gente não vai conseguir escolher como vai ser a nossa circunstância, as coisas ao nosso redor, mas a gente tem controle com as nossas decisões, como a gente vai lidar com cada situação. E nós escolhemos aqui com que isso nos fortalecesse, nos unisse ainda mais. Principalmente, né, os jogadores mais experientes, assim, que em determinados momentos tiveram que assumir uma responsabilidade maior do que um jogador já tem, né? Nós aqui criamos uma conexão muito, muito boa e acho que muitos jogadores vêm já para a sua segunda Copa do Mundo, né? Isso nos favorece, isso é uma coisa que nos traz benefício, né? E nós escolhemos aqui focar no privilégio, focar na alegria e no prazer que é representar a seleção brasileira em uma Copa do Mundo, uma competição importante como essa. E muito focados, novamente, com os pés no chão, mas muito focados em fazer o nosso melhor pela equipe, pelo grupo, né? É o nosso, a coisa mais importante é o nosso. Oi, Alisson, aqui à sua direita. Tudo bem? Marcelo Marinho, da Litoral News. Deixa eu te perguntar sobre a importância do Taffarel na tua carreira. E a nível de curiosidade, você tem lembrança? Imagino que de 94 não, né? Você tinha só 2 anos. Mas daquela semifinal contra a Holanda, em 98, você chegou a ver esse jogo? Tem lembranças? Fala um pouquinho da importância do Cláudio Taffarel na tua carreira. Tenho lembranças. Acho que já falei várias vezes sobre isso, né? E uma das lembranças mais vivas, assim, que eu tenho com essa idade, eu tinha 6 anos, né? E é muito vívido para mim esse momento, assim, dessa semifinal com a Holanda. Foi algo que aconteceu com meu pai ali, uma brincadeira que ele fez. Quando o Taffarel pegou o pênalti, ele, na loucura dele ali, brincando com a gente, ele pegou um bolo assim e enfiou na cara dele. Era um bolo de laranja, uma coisa assim. E eu acho que por isso que aquele momento, acho que ficou tão marcado, né? Por causa dessa loucura do meu pai. E é um privilégio para mim, né? Poder trabalhar com o Tafa, alguém que foi sempre um ídolo, uma inspiração, uma referência, não só minha, mas de tantos brasileiros, né? Tantos brasileiros que quiseram ser goleiro. Acho que na infância, aí, quem é mais ou menos da minha geração, quando brincava no gol, era Taffarel. Então, tem sido um cara extremamente importante para mim, como um mentor mesmo, alguém que me traz para o chão, né? Nos momentos de êxtase a gente se alegra, mas de conquista a gente se alegra, mas também na medida certa, e nos momentos difíceis e tristes é um cara que está ali nos sustentando, e não tem sido só importante para mim, mas para todos os goleiros que têm passado aqui dentro da seleção. Ele é uma pessoa que tem deixado um legado além daquilo que ele fez como jogador, né? Isso é imutável, e isso vai ser lembrado para sempre, mas talvez as pessoas não enxergam tanto a importância do Taffarel como treinador de goleiro. E ele tem sido um dos responsáveis por trabalhar comigo aqui dentro da seleção, depois no Liverpool, e eu acredito que eu pude manter também o alto nível por tanto tempo, por ter um treinador de goleiro tão qualificado como ele, né? E aí isso se soma ao Marquinhos aqui dentro.
também é um cara excepcional, que nos ajuda muito e que nos traz para ter o pé no chão, porque a posição do goleiro demanda isso, né? Muita seriedade, não dá para se empolgar muito com as defesas, e ter muita confiança também naquilo que a gente faz, no nosso trabalho. Então, não só o Taffarel, mas como todos os treinadores de goleiro que trabalharam comigo, com certeza foram fundamentais assim, para o meu desenvolvimento, desde a categoria de base, e para a continuidade, para a manutenção na minha carreira, conseguir atuar aí em alto nível desde que eu comecei a jogar como profissional. Ótimo. Obrigado, Alisson. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Até amanhã. Obrigado. Tamo junto, um grande abraço. Valeu.